At the Hills Global Pet Nutrition Center, we provide surroundings that are fun and stimulating. Throughout the day, dogs can spend their time indoors, or they can go outside and play. In the feline quarters, cats can crawl through tunnels or sit on perches up high. Dogs and cats at the Hills Global Pet Nutrition Center are placed into groups based on social harmony. And throughout the day, there's plenty of time for human-animal interaction. For example, Hills employees can come and play with their favorite cat on the purr porch. When it's time for dogs and cats to eat, they go to feeding stations where a computerized system makes sure they get the correct food for their nutrition needs. We actually have a veterinary hospital located right within the Hills Global Pet Nutrition Center. It's accredited by the American Animal Hospital Association and staffed by 3 full-time veterinarians. Our in-house veterinary staff has all the tools needed to care for sick animals and provide regular checkups and annual teeth cleanings. We take pride in exceeding the United States Department of Agriculture and European Union regulations for dog and cat care. After all, this is their home, and while they're here, we take every opportunity to let them know they're loved and valued. Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Hills Webinar, que vai ser o último do ano, mas a gente vai fechar com chave de ouro. Hoje nós vamos falar sobre o passo a passo da consulta pediátrica, né, perfeita, que é o primeiro passo realmente para a gente criar essa relação de confiança com o tutor e instruí-lo sobre os melhores cuidados que ele tem que ter com o pet dele. E para falar com muita propriedade desse assunto, nós contamos com a professora, que é médica veterinária, com mestrado e doutorado em ciências, né, pelo Departamento de Reprodução Animal, da FMVZ USP, com ênfase em obstetrícia e perinatologia veterinária. Atualmente, ela é professora do curso de graduação em medicina veterinária da Anhembi Morumbi e coordena o atendimento reprodutivo do Hospital Veterinário da mesma faculdade. Além disso, ela presta consultoria reprodutiva a canis e clínicas particulares do estado de São Paulo e é proprietária da maternidade UTI neonatal Pup Science. Então, professora Liege, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Brana. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada em poder contribuir, participar um pouco com essa iniciativa tão bacana de uma empresa tão conceituada e admirada dentro da nossa classe. Me sinto muito feliz, muito obrigada. A gente está super feliz de ter você aqui. E antes da gente começar a sua palestra, professora, eu quero dar alguns recados para os ouvintes. Vocês vão ter, durante toda a palestra da professora Liege, um QR Code que vocês podem acessar, que vai levar para a nossa página especial da Hills de Veterinários, onde vocês encontram diversos conteúdos técnicos e outras palestras também, outros webinars anteriores. E no final da palestra, a gente vai disponibilizar o QR Code na tela, que vocês podem acessar para a emissão do certificado, tá bom? Então, tenham todos uma ótima palestra. Professora, passo a palavra para você. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença, por vocês estarem aqui. Parabéns também no final do ano, de um ano tão difícil como o que estamos vivendo. Às vezes a gente precisa tirar forças, né, para mais uma palestra online, mas realmente quando a gente tem uma empresa como a Hills que nos dá essa possibilidade de educação continuada, é muito bacana. Hoje eu estou deste lado, mas já assisti vários outros webinars e são sempre muito excelentes. Então, vamos lá. O tema que me foi dado foi para a gente falar um pouco sobre o passo a passo da consulta pediátrica perfeita. Num primeiro momento, esse tema, eu falei, ai, que tema legal, que bacana, tal. De repente, eu comecei a raciocinar mesmo, como que eu montaria essa palestra e tudo que eu acho que teria que ter de importante. Aí eu comecei a ver que era um tema muito desafiador, né? Então, opa, vocês estão vendo minha tela? Deixa eu, acho que foi agora. Bom, por quê? Tá, e esse é o nosso roteiro de tudo que a gente vai passar por hoje, né? Então, primeiro de tudo,
para se falar de uma consulta pediátrica, a gente tem que entender quem é o nosso paciente pediátrico. Depois, por que é interessante, por que é importante a gente fazer uma consulta pediátrica? Isso é uma realidade distante na nossa profissão, na medicina veterinária, e muito discrepante, por exemplo, quando a gente compara isso com a medicina humana, né? A medicina humana, as consultas pediátricas, elas são mensais, quando não em intervalos menores, né? E a gente não tem muito isso estabelecido, quando deve se fazer ou quando não deve, por quê, etc. Então, vamos discutir um pouco isso. E aí, vamos discutir, além de quando fazer essa primeira consulta, como? O que tem que incluir, o que é importante lembrarmos, o que é importante passar para os tutores e tudo mais. E no final vamos fazer um planejamento clínico deste nosso paciente, né? Nos intervalos em que não estaremos com ele, o que a gente tem que planejar aí para um crescimento saudável de vida. Então, esse é o nosso passo a passo, vamos passar por estes 5 tópicos nossos, né? Tá lá, o primeiro. Agora acho que foi. Quem é o nosso paciente pediátrico? Bom, esse conceito pediátrico é um conceito, inclusive, que alguns autores em veterinária questionam esse termo pediátrico, pediatria, porque a pediatria, ela vem do grego de paidos, que significa o pequeno ser humano. Então, a gente faz uma adaptação, né, do que é a pediatria veterinária, e é aquele período em que é o período de vida de um ser que vai desde o momento do nascimento dele até a entrada na puberdade. Para nós, em cães e gatos, isso é bastante variável, porque a entrada em puberdade é bastante distinta, né? Especialmente nos cães. A gente sabe que a entrada em puberdade, ela está muito relacionada com o porte, com o peso corporal. Quando o animal atinge aí pelo menos uns 60%, 70% do peso corporal de adulto, é que o organismo entende que ele já pode entrar em puberdade, porque ele já poderia se reproduzir. Isso para gatos que não tem uma variação tão grande assim de peso, tende a ser assim uma idade mais ou menos homogênea ali por volta dos 5, 6, 7 meses de vida. Mas para os cães, pode ser tão precoce quanto 5 meses em raças pequenas, ou tão tardio quanto 15 meses em raças maiores. Então, ao longo desse 1 ano, 1 ano e meio, os filhotes, ao longo do desenvolvimento pediátrico, eles passam por algumas fases, né? Quais são essas? A primeira é o período neonatal. Então, período neonatal. O período neonatal, ele compreende aí do momento imediato ao nascimento, até os 14 dias de vida nos cães, e até os 10 dias de vida nos gatos. A gente vai ver que percebemos que os gatos, eles sempre amadurecem um pouquinho antes do que os cães aí ao longo do período pediátrico. Depois dessa fase do período neonatal, em que a gente tem uma grande dependência dos filhotes em relação à mãe ou ao cuidador, eles passam por uma fase de transição, que gira em torno de 2 semanas para os cães, então vai até lá o primeiro mês de vida, e de 11 dias para os gatos, vai até a 3ª semana de vida. Alguns autores também unem essas 2 fases e chamam tudo isso daqui de período neonatal. Então, às vezes, em alguns estudos, vocês podem acabar encontrando isso, que o período neonatal dos cães vai até 28 dias, o dos gatos vai até 21 dias. Bom, depois dessa fase de transição, vem o período de socialização, que ele dura aí dos cães da 4ª semana de vida até a 12ª semana de vida, e nos gatos da 3ª semana até a 8ª semana de vida. Então, até 3 meses nos cães, 2 meses nos gatos. E depois dessa fase de socialização vem o período juvenil, que ele acaba sendo o mais longo mesmo. É todo o período que vai a partir desses 2 ou 3 meses até o momento que o animal entra em puberdade. A gente não tem exatamente um período determinado para isso, porque varia muito em relação à espécie, ao porte, à raça, e algumas questões individuais aí que determinam quando que aquele filhote vai entrar em puberdade, vai deixar de ser um filhote.
Dependendo do ponto de vista, também pode-se considerar os filhotes até uma nota de corte aí de 1 ano. Para menos de 1 ano é filhote, para mais de 1 ano é um animal adulto. Mas podem ter variações, né? Então, pensando isso dentro de uma linha do tempo, que a gente tem essas 4 fases, período neonatal, de transição, socialização e juvenil, quando a gente pensa em fazer uma avaliação clínica deste nosso paciente pediátrico, a gente tem que entender que ele pode estar em qualquer momento desta linha do tempo. E isso deve ser levado em consideração, porque o paciente pediátrico neonato é completamente diferente do paciente pediátrico juvenil, ou em fase de socialização. E o fato dele ser tão diferente faz com que o nosso olhar no exame físico, no nosso exame clínico, seja diferente. O que a gente vai buscar encontrar nesse paciente vai ser diferente, né? E as respostas também serão diferentes. Eu costumo dizer que parece que todo filhote nasceu antes da hora. Eu falo que os filhotes, eles têm uma característica prematura, mesmo quando eles não são prematuros, né? Porque, especialmente em relação à fisiologia, eles sempre nascem imaturos, fisiologicamente falando. E isso para todos os sistemas. E esse amadurecimento fisiológico, ele vai acontecendo gradativamente ao longo da vida pediátrica desse paciente. E também não tem uma data limite. Depois de 1 mês, agora todo mundo já amadureceu fisiologicamente. Não, isso depende muito do sistema que estamos abordando, depende muito da raça, do porte desse animal, tudo isso pode influenciar o amadurecimento, que pode ser mais lento ou mais rápido. Em média, por exemplo, maturação hematológica e linfática dos filhotes pode durar aí de 2 a 6 meses de vida. Isso é importante lá na frente, quando a gente falar de alguns exames clínicos, né, alguns exames complementares que nós podemos fazer nos filhotes. Eu vou mostrar para vocês um eritrograma e vou mostrar as variações que podem ter em um filhote, né? Então, eu vou ter um hemograma de um filhote em que os valores de referência vão se assemelhar aos valores de adultos, só quando esse filhote tiver aí mais de 4, 5, às vezes 6 meses, né? E eu tenho que levar isso em consideração. Maturação hepática, a gente sabe que os filhotes, eles são muito imaturos em relação ao metabolismo hepático, né? Eles não metabolizam direito, a concentração enzimática é muito variável, muito distinta do que é de um animal adulto, eles não estocam muito glicogênio, eles não realizam bem algumas vias metabólicas, como gliconeogênese, o conjunto de enzimas ali, que são as grandes metabolizadoras de agentes e de drogas que circulam no organismo, que são as enzimas da família citocromo P450, são muito deficientes nos filhotes, especialmente no período neonatal e período de transição. Então, a gente tem que se atentar a isso, justamente para saber interpretar direito um resultado de exame e também para não administrar nada para aquele paciente que vá ser tóxico para ele. Sabemos que existem N medicações que são hepatotóxicas para os filhotes e não são para os animais adultos. Ao longo de todos os meus slides, vocês vão ver que existem alguns QR Codes, são de alguns trabalhos interessantes que tem na área, que estão relacionados com o que estamos falando. Então, por exemplo, esse daqui é um QR Code de um trabalho que fala bastante de fisiologia do neonato, né, e do filhote como um todo. A maturação renal segue no mesmo sentido. Um filhote só vai alcançar um funcionamento, a fisiologia renal semelhante a de um animal adulto, só ali por volta das 13 às 19 semanas. Então, antes disso, é normal esperarmos alterações nos exames. A urina de um filhote é menos concentrada. Os filhotes, eles não têm a capacidade renal de concentrar a urina, né? Então, toda vez que a gente avaliar a urina de um filhote, especialmente aí nos
primeiras 4 a 6 semanas de vida, e essa urina estiver muito concentrada, entendam que isso é um sinal clínico muito evidente de um paciente desidratado, porque naturalmente ele não consegue concentrar a urina. A urina, ela tem uma densidade mais baixa, a gente pode encontrar traços de glicose, de proteína, de aminoácidos nessa urina, porque o processo de filtração ainda não é perfeito. A atividade renal também está diminuída, então os valores ali de ureia, creatinina, fosfato, são diferentes do que é o de um animal adulto. Tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de interpretar um exame. Em relação à maturação térmica, ela evolui aí, o centro termorregulador, ele vai ganhando capacidade de atuação ao longo das primeiras semanas de vida, e consideramos que a partir de umas 6 semanas de vida é quando um filhote consegue com segurança se manter normotérmico, mesmo em situações de temperatura ambiental mais extrema. Antes disso, bem no começo ali da vida dele, no período neonatal de transição, o risco da hipotermia é muito grande. Então, a gente que trabalha com filhote, a gente tem as nossas grandes preocupações são o que envolvem aí falhas ou então deficiências na fisiologia neonatal e na fisiologia pediátrica, que vão levar a repercussões negativas nos filhotes. Então, os filhotes não têm um centro termorregulador bem amadurecido, isso propicia com que eles tenham, faz com que eles tenham mais facilmente hipotermia. Eles não têm um amadurecimento renal bem estabelecido, isso facilita as desidratações. E eles não têm uma maturação hepática bem estabelecida, isso facilita os quadros de hipoglicemia. E aí, juntando essas 3 coisas, a gente tem a tão falada tríade neonatal, a tríade dos neonatos, né, que é a associação destas 3 situações, hipotermia, hipoglicemia e desidratação, muito comum nos neonatos mal manejados, vamos falar delas daqui a pouco. E a maturação sensorial também evolui muito rapidamente, e normalmente os filhotes, eles nascem, né, com praticamente nenhuma percepção do ambiente, depois de 1 mês de vida já são outro paciente, já é completamente outro paciente, né, que já anda, que já ouve som, que já consegue se direcionar pela luz, que já brinca, que já se movimenta. Esses são alguns exemplos, mas todos os sistemas envolvem um amadurecimento ao longo do período pediátrico, uns mais rapidamente, outros mais lentamente. Isso é muito importante porque se eu avalio um filhote durante a fase da socialização, eu tenho que entender que este filhote ele está mais amadurecido para algumas coisas e outras coisas ainda estão amadurecendo. Se eu avalio um filhote no período neonatal, completamente imaturo de absolutamente tudo. E assim, subsequentemente. Então, bom, já sabemos quem é o nosso paciente, vamos agora entender por que fazer uma consulta pediátrica. Essa é uma pergunta que talvez a gente nos fazemos menos do que deveríamos nos fazer. Eu percebo que a medicina veterinária, ela vai muito, como que numa inércia, né? Muito assim, imagino que muitos de nós veterinários, talvez nós nunca tenhamos nos questionado por que não se faz consulta pediátrica nos filhotes com a mesma frequência ou na mesma proporção que se faz na medicina humana. Por que não se acompanha o parto de uma cadela da mesma maneira que se acompanha o parto de uma mulher? A gente vem ainda de um vício social que fala para nós que cachorro e gato dá conta. Não, mas você não pode mexer quando ela está parindo, porque ela sabe o que faz. Se você vai pôr a mão lá, depois ela não vai mais aceitar o filhote, né? Aí vem a célebre frase que, mas morre mesmo. É assim mesmo, um sempre morre. Isso é um vício social que a gente, como sociedade, carregamos de um passado, né? Só que hoje em dia a gente tem que olhar para para esses statements, para esses pontos que nos apresentam, e a gente tem que questionar isso de uma maneira crítica.
Não, as coisas não são assim, elas não devem ser assim. Então, vamos discutir um pouco, vou tentar convencer vocês com alguns dados do porquê a gente tem que fazer consultas pediátricas. O primeiro dado que eu trago é de um trabalho que foi publicado na Theriogenology, já faz um tempinho, já faz 12 anos, mas foi um trabalho bacana porque ele fez um levantamento em relação à mortalidade neonatal, tanto de filhotes de cães quanto de gatos. E o que eu mais gosto nesse trabalho é porque ele fez um screening, um escaneamento de quando mais morrem os filhotes. Né? Então, esses valores que estão aqui, entre parênteses, não é o número total, bruto, de quantos filhotes morreram, é assim, quando mais eles morreram. Então, esse trabalho, ele trouxe um resultado bem alarmante para nós, porque ele mostra, por exemplo, que 30% dos filhotes que morrem no transcorrer do parto. São os natimortos, né, que nasceram ali já sem vida. Ou foi uma morte gestacional, ou foi uma morte no trabalho de parto. Maior do que isso, quase 50% dos filhotes que morrem nos primeiros 3 dias de vida. Então, vejam, toda vez que vocês fazem uma consulta pediátrica, agendam uma consulta pediátrica ou atendem um filhote, e ele tem mais do que 3 dias de vida, e ele está vivo, vocês têm que considerar que ele faz parte de uma minoria. Ele faz parte dos 20%. Né? Porque dos 80% dos filhotes que morrem ou no parto, ou nos primeiros 3 dias de vida. E nós, como médicos veterinários, a gente tem que tentar dar um jeito de evitar isso. Agora, se eu marco uma consulta pediátrica depois desse período, eu estou perdendo a chance de evitar estas mortes. Né? Depois desses 3 dias de vida, né, que são aí bem críticos, a gente tem uma perda de 16% dos 17% dos filhotes que morrem até o final aí do período de transição, e aí depois essa mortalidade, essa quantidade de filhotes que morrem já diminui bastante. Né? Esse QR Code não é especificamente deste trabalho, mas é de um outro trabalho nacional, que é um levantamento de mortalidade feito também em cães e gatos da professora Thaís, lá da UVV. Então, bem bacana também a gente avaliar. E das principais causas de doenças que acometem os nossos filhotes aí no período neonatal. Vejam, muitas delas são problemas decorrentes da mãe, né? Então, se eu não avalio bem a mãe, com certeza eu vou comer bola, vou perder algumas dessas doenças, vou evitar que essas doenças aconteçam. Problemas decorrentes do ambiente, isso é muito comum. Alterações congênitas, aqui a gente pode ou não conseguir influenciar, né? Muitas delas a gente sabe que são mais frequentes em determinadas raças, e o veterinário, ele ainda, mesmo o veterinário que trabalha com reprodução, ele ainda não tem um poder tão grande dentro de uma criação de falar, esse cão não vai acasalar com esse, enfim, isso ainda fica muito à sombra, né, muito ali no domínio dos criadores, que algumas vezes se preocupam com isso, outras vezes não, mas o veterinário pode evitar alterações congênitas, por exemplo, fazendo um bom pré-natal da cadela. Né? Então, a gente sabe que alterações aí, enfim, alguma concentração de vitaminas, hipervitaminose, falta algumas vitaminas, tudo isso pode acabar provocando malformação, sem contar nas medicações que são erradamente administradas para as mães. E as hipóxias de parto, né, que são um grande problema também, esses filhotes que simplesmente foram fecundados, foram gestados, estava tudo perfeitamente, aquele momento do trabalho de parto, que é um momento relativamente curto, não foi bem assistido e trouxe esse filhote ao óbito. Né? Então, muitas vezes, quando a gente se planeja, e agora o nosso próximo tópico é justamente a gente entender quando eu tenho que fazer uma consulta pediátrica, mas eu já adianto para vocês, já dou um spoiler, que a primeira consulta pediátrica, ela não é uma consulta de um único filhote,
Ela é uma consulta que tem que ser feita da mãe e de toda a ninhada. E eu preciso de informações muito abrangentes aí no tocante da saúde da mãe, do ambiente, da onde vive, como foi acompanhado e tudo mais. Daqui, das causas mais comuns de mortalidade pediátrica, excluindo aqui dessa tabelinha, eu já excluí a natimortalidade, a mortalidade pelo parto, e as malformações congênitas. Então, aqui estão separados em causas ambientais e infecciosas. Tá? Das causas ambientais, gente, veja como é coisa que, assim, a gente não tem que deixar isso acontecer. É muita besteira perder filhote por isso. Perder filhote porque a temperatura ambiente estava extrema, ou para mais ou para menos. Porque a fêmea não pariu num local adequado, né? Tinha uma caixa de parição imprópria. Porque ela tinha uma falha de comportamento materno, que pode ser genético, pode ser estresse, pode ser qualquer coisa, e ninguém notou que ela não estava cuidando, que ela não estava alimentando a sua cria. Más condições de higiene, ambiente estressante, são todas medidas que, assim, a correção é muito simples, e a gente evita grandes danos, né? E, claro, temos as causas infecciosas de todas as infecções que conhecemos aqui, de gatos, de cães. O que é importante para nós aqui dizer é que, ao longo do período neonatal, do período de transição, aí o primeiro mês de vida, a causa infecciosa mais comum de morte é a sepse bacteriana. Né? Em gatos, muitas vezes, ela já vem associada com um quadro viral, mas eles morrem de sepse. As infecções que conhecemos, todas, né, essas são mais frequentes num período já de socialização ou num período juvenil e daí para um animal adulto, né? Então, das infecciosas, a sepse bacteriana no nosso paciente pediátrico mais jovem e as infecções aí estabelecidas no nosso paciente pediátrico um pouquinho mais próximo do adulto. Então, imagino que já sabemos, né, que os dados de mortalidade são muito altos, isso eu acabei não expondo aqui, mas se a gente faz um comparativo entre mortalidade neonatal, mortalidade pediátrica, que seja em veterinária e em medicina humana, a diferença é alarmante, né? Em medicina humana, considera-se normal e aceitável índices de mortalidade que atinjam no máximo 10 bebês a cada 1.000 nascimentos. Isso dá uma taxa de mortalidade de 1%. E se coloca nessa mortalidade aí neonatal todos os bebês. Bebês que nascem termos, saudáveis, bonitos e tudo mais, até os bebês que nascem com problemas, que nascem prematuros. A prematuridade é uma realidade grande, né, na medicina humana, e mesmo assim eles conseguem manter uma mortalidade de no máximo 1%. Se a gente pega, assim, países top de linha, primeiro mundo, tem alguns países, por exemplo, Suécia, que tem taxa de mortalidade neonatal menor do que 0,2%. Assim, é muito baixo isso. Em medicina veterinária, os estudos são relativamente variáveis, mas a taxa de mortalidade neonatal é muito maior do que isso, né? A gente considera normal uma taxa de mortalidade de 5% quando tudo vai bem. Ah, o parto foi bem, foi tudo bem, ok, morrer 5%. Os dados nos mostram que quando a gente tem os problemas, né, os filhotes que nasceram aí subsequentes à distocia, cesariana, essa mortalidade pode chegar a mais de 30%. Gente, perder filhote não é normal. Não é porque nasce 10 que é normal morrer 3. Isso nunca vai ser normal. Isso ainda é muito comum na nossa realidade. E só é comum porque a gente não faz o que a medicina humana faz. Eles cuidam, desde sempre. Eles cuidam da mãe, eles fazem pré-natal, eles acompanham o parto e eles cuidam muito bem desses filhotes. A gente, quando muito, como clínicos, chega na nossa mão aquele filhote já que está no momento de vacinar, ou então, enfim, mas já passou todo um período de vida dele aí em que a mortalidade é muito alta, e poderia não ser se esse paciente tivesse chegado antes para nós e a gente tivesse orientado aquele tutor da melhor maneira possível. Então,
Num mundo ideal, né, tem um dado da OMS que mostra que em medicina humana, da OMS não, me desculpa, do Ministério da Saúde brasileiro, que considera que aqui no Brasil, 70% dos óbitos neonatais são vinculados a causas preveníveis, ou seja, a mortalidade já é pequena, a gente já viu que é pequena. E dessas pequenas, eles ainda acham que 70% poderia ter sido prevenido. Se tivesse feito um pré-natal melhor, um acompanhamento melhor e tudo mais. Quando eu vejo aquela tabela lá das causas mais comuns de mortalidade pediátrica na veterinária, eu fico me questionando, eu falo, gente, para mim 100% poderia ter sido prevenido aí, né? Ou então, pelo menos aí, mais de 70% a gente conseguiria ter prevenido se a gente fizesse um bom acompanhamento desse nosso paciente, né? Então, em um mundo ideal, como que seria a coisa mais linda do mundo, aquilo que eu batalho e que eu luto e que tenho tentado fazer com alguns dos pacientes da nossa rotina de atendimento, né? Ideal, fazer um acompanhamento eu nem coloquei gestação aí, mas o ideal seria gestação e parto, né? Mas pensando nos nossos filhotes, um acompanhamento de parto, né? Fêmea não tem que parir sozinha, gente, não tem que largar em qualquer canto parindo, isso não existe, isso é século passado. Ai, mas nossa, como que eu vou fazer para pegar uma gata e levar essa gata para parir dentro de um hospital veterinário? Não é isso que eu estou dizendo. O acompanhamento de parto, ele pode ser domiciliar, perfeitamente pode ser domiciliar. Só que ele tem que ser feito por alguém que tenha capacidade para detectar um problema rapidamente e saber como resolver este problema. Eu sempre brinco que as distocias, o grande problema das distocias não é a distocia em si, é o quanto tempo ela dura. Porque várias vezes eu já tive fêmeas parindo na nossa rotina e que entraram em distocia. Só que assim, elas estavam comigo, rapidamente eu detectei o problema, rapidamente eu instituí medidas corretivas, seja uma cesárea, seja o que for. E eu não perco o filhote por isso, né? Não é dar errado um parto, sempre vai dar, isso é da natureza, vai acontecer. O problema é não ter ninguém que saiba o que está acontecendo do lado daquela fêmea. Aí é óbvio que aquele filhote vai morrer, porque trabalho de parto, não é lazer de parto, férias de parto, é trabalho de parto, é difícil pra caramba nascer. Então, o ideal, se a gente está pensando aqui em diminuir taxa de mortalidade pediátrica, é acompanhar desde o começo. Ah, tá bom, não deu certo, tal, não conseguimos acompanhar o parto. Quando então seria ideal fazer a primeira consulta pediátrica? Até os 3 dias de nascimento. Ué, a gente não viu que 50% dos filhotes que morrem nos 3 primeiros dias? Por que então eu acho que a consulta pediátrica tem que ser feita depois de 20 dias, 30 dias? Os que tinham que morrer já vão ter morrido, né? Eu não consegui fazer nada por eles. Então, sim, gente, mulher é assim, saiu da maternidade, marca consulta com um pediatra na mesma semana de vida. E é assim que tem que ser conosco. De novo, essa consulta não precisa ser no hospital veterinário, pode ser tranquilamente feita uma consulta a domicílio, né? Não preciso pegar a mãe que está ali naquele estresse, pegar aqueles filhotes que são completamente imunossuprimidos e levar todo mundo para dentro de uma clínica. Não, mas eu tenho que ter um profissional que vá até a casa, vá até o local para avaliar. Só assim, eu vou conseguir, só fazendo essa primeira consulta aí, nesses primeiros 3 dias do nascimento, que eu vou conseguir prevenir aqueles 50% de filhote que vai morrer nesse período, né? A conta é fácil de fazer, não tem muito segredo. O ideal seria, depois dessa primeira consulta, a gente ter um retorno em 10 dias. 10 dias por quê? Porque eu vou pegar aí o período que eu estou passando do período neonatal e entrando no período de transição. Então, ali eu já vou dar novas orientações para o tutor, né? Os filhotes, eles vão mudar muito nesse momento. Abre olhinho, abre conduto auditivo, começa a querer andar, enfim, as coisas mudam. Depois, seria interessante fazer uma nova consulta por volta dos 30 dias,
Por que essa nova consulta por volta dos 30 dias? Porque a gente já vai programar o desmame desses filhotes. Como que a gente vai fazer a transição alimentar e tudo mais? E faz um retorno com uma reavaliação em 15 dias, para a gente acompanhar ganho de peso, ver como que foi, e etc. E aí, a gente já está na idade de começar o protocolo vacinal, olha que maravilha. Aí eu vou acompanhando esse filhote, sempre fazendo protocolo vacinal, e o ideal seria que fizéssemos uma nova consulta bem próxima à puberdade, porque aí seria o momento em que a gente iria discutir com o tutor as seguintes situações: castra ou não castra? Né? Quais são os benefícios? Hoje a gente sabe que não é mais essa coisa de que castrar é maravilha, todo mundo tem que ser castrado. Hoje a gente sabe que não é bem assim. A castração tem que ser olhada individualmente para cada paciente. Tem N fatores que devem ser levados em consideração. E essa consulta, quando ele já está bem próximo da puberdade, é excelente para se discutir isso, para se apresentar para o tutor os prós e contras, né? Então, isso seria a maravilha da vida, né, fazer tudo isso. Então, vamos agora entrar, eu falo muito, né, gente, deixa eu ver a interação, porque se deixar eu vou falando, não paro mais. Vamos entrar aqui, como a gente vai fazer essa consulta pediátrica perfeita. Esse termo perfeito me dá uma certa palpitação, porque eu me sinto muita cobrança, né, fazer um negócio perfeito. Vamos lá, então, considerando que essa nossa primeira consulta seria no período neonatal, eu vou fazer um en passant, eu vou falar por todos os períodos o que é importante a gente avaliar e observar aí. No período neonatal, gente, o meu paciente tem dias ou horas de vida, então ele em si não tem muita coisa para me contar. Eu tenho que entender todo o background que tem atrás dele, então eu tenho que saber muito sobre a mãe para saber sobre aquele filhote, né? Então, tá aí, detalhes da gestação, parto, lactação, status sanitário, enfim, entender tudo isso, como funciona. Perguntas importantes. Qual o problema e quando começou? Nem sempre eles chegam na nossa mão quando estão saudáveis só para uma consulta de rotina. Isso, infelizmente, ainda não é realidade. Então, muitas vezes, quando chegar um neonato na mão de vocês, é porque a situação vai ser crítica, né? É um único filhote da ninhada ou é mais de um filhote com o mesmo problema? Isso é uma pergunta decisiva para guiar o nosso raciocínio clínico, né? É um único filhote, ele nasceu muito pequenininho, fraquinho, ele é mal formado, ele não consegue mamar, tal, ou então não. Todos os filhotes começaram a apresentar um quadro de diarreia, enfim, é outro, né? Essa pergunta é muito importante para definir aí a nossa conduta clínica. Tem estimado ganho de peso ou a perda de peso? A gente sempre espera que eles ganhem peso, mas preciso saber, não pesei, não sei quanto pesou no nascimento, não peso todo dia, enfim, quando a gente tem esse ganho de peso, isso é bem bacana para a gente construir ali o nosso raciocínio clínico. O que foi feito e sob a orientação de quem? Porque eles sempre fazem, geralmente sob a orientação de Dr. Google, né? Que não entende muito bem de pediatria. Gente, assim, mantras, eu tenho mantras como neonatologista, eu tenho alguns mantras na vida, este é um mantra na minha vida. Com neonato, assim, né, e aí vamos entender filhotes jovens. Com filhotes jovens, não existe urgência. Não tem essa de, o filhotinho hoje amanheceu meio molinho, ele não quis comer muito, vamos esperar um pouquinho, mais tarde não vai dar para levar agora, vamos esperar até amanhã, ver se ele melhora, esquece, amanhã vai estar morto. Não existe urgência com filhotes muito jovens, com neonatos. Ou ele está bem, ou a gente tem um quadro emergencial. Isso é muito fato, porque eu seria cômico se não fosse trágico, muitas vezes eu falo que eu acho que eu fui padre numa outra vida, sabe? Porque às vezes os pacientes chegam para mim, os neonatos chegam para mim no momento de fazer a extrema unção. Porque desde o momento que o quadro começou, se passaram 1, 2, 3, 4 dias. Então, a hora que eles chegam para mim, a situação já é tão crítica, que se eu tivesse pego lá no começo, a chance de sobreviver, eu ou qualquer pessoa, enfim, a chance de sobrevida desse paciente seria muito maior. Então, isso, assim, são coisas, talvez vocês saibam disso, mas eu gosto de reforçar, porque são coisas que a gente tem que falar para o tutor,
porque o tutor não é obrigado a saber disso. Então a gente tem que falar, ó, se viu que ele não tá bem, tem que vir na hora, porque senão, se esperar, ele nunca vai melhorar sozinho. Ele só vai piorar e vai piorar rápido. Na nossa primeira consulta aí, temos o desafio de ter um paciente zico desse tamanho, né? Mas, basicamente, no exame físico, a gente vai tentar fazer tudo aí que o que faríamos num exame físico de um animal um pouco mais adulto, levando em consideração as dificuldades do tamanho do paciente. Então, vamos fazer uma ausculta cardiopulmonar. É claro que o tamanho do esteto menor que tem é o tamanho do tórax todo, então não dá para a gente querer ter aí preciosismos na ausculta. Eles têm uma frequência cardíaca muito alta, então eu não consigo, por exemplo, ouvir murmúrios, sopro, não ouço, eu só ouço um tum-tum-tum-tum-tum-tum. Então, a ausculta cardiopulmonar, ela vai me servir muito para contar frequência cardíaca e para auscultar os campos pulmonares, isso a gente consegue sim fazer. Testar os tônus e os reflexos, isso é muito importante nos filhotes pequenos, hidratação e pesagem, a capacidade de urinar e defecar sozinhos, que só se estabelece depois de 3 semanas de vida, até então eles precisam do estímulo anogenital, então isso às vezes nos guia até para entender a idade de um paciente, né? Quando vem aqueles bichano resgatado de não sei da onde, a gente não sabe direito a idade deles, a gente usa essa capacidade, essa autonomia de urinar e defecar, também para tentar entender a idade. Pesquisar por malformações visíveis, óbvio, tem algumas que a gente não consegue identificar no exame físico, mas, por exemplo, fenda palatina, gente, não confiem só abrir aquela microboca do filhote, colocar o seu dedinho enluvado e passar no céu da boca para tentar identificar fenda. Nem sempre a gente consegue, o ideal é você pegar um laringo mesmo, ou uma fonte de luz, abrir mesmo, olhar até o final lá da garganta, né? Pesquisar por atresias anais, por alterações ali da região genital, isso é bastante importante. E pesquisar por quaisquer sinais de infecção. Então, os filhotes, muitas vezes, em sepse, eles desenvolvem infecção na pele, eles formam abscessos cutâneos, às vezes os abscessos não são tão evidentes, mas a gente percebe necrose na pele embaixo das unhas, é um sinal bem discreto, mas que é importante a gente pesquisar, avaliar o cordão umbilical, avaliar a simetria de globo ocular, porque esses filhotes em sepse, eles fazem muita oftalmia. E aí, de repente, você vê que um olho está ficando maior que o outro, né, por conta do acúmulo de pus. A gente avalia, né, existe em medicina veterinária um score de vitalidade neonatal, que foi feito adaptado a partir do score Apgar da medicina humana, mas basicamente ele avalia ali todas as variáveis que temos, então coloquei aqui para vocês como uma referência, frequência cardíaca de 180 a 240, ela vai diminuindo ao longo das semanas, nos gatos é sempre um pouco mais alta do que nos cães, mas a gente considera aí como 180 uma nota de corte mínima necessária tanto para cães quanto para gatos nessas primeiras semanas de vida. O padrão respiratório também é maior, né? Os filhotes, eles têm uma demanda metabólica muito maior do que de um animal adulto, então, e eles não conseguem ter uma grande amplitude de caixa torácica para respirar, então eles compensam isso com uma frequência respiratória maior. Testar tônus e reflexos, ó, isso aqui eu estou mostrando a coloração de mucosas, agora vejam, eu vou pegar esse filhote e vou colocar esse filhote em decúbito dorsal na minha mão. Aqui eu vou avaliar o tônus muscular dele. Filhote, nos primeiros 3 a 4 dias de vida, quando a gente coloca ele em decúbito dorsal na nossa mão, eles têm que ficar assim, ó, feito um caramujinho, porque eles têm um reflexo de flexão muito mais ativo do que o reflexo de extensão. Depois do 5º dia de vida, isso começa a se inverter. E é importante, né, eu saber disso, aí se eu estou avaliando um filhote nessa primeira, segunda semana, porque um filhote nos primeiros dias de vida, o que eu espero é que ele tenha esse tônus muscular, ele tenha força suficiente para manter o pescoço flexionado e todo feito caramujinho.
Se ele começa a cair a cabeçona para trás, a cabeça pesa muito, né? Ele não tem essa força de manter o pescoço flexionado. Eu sei que esse é um filhote que não está com tônus muscular adequado. Agora, se eu pego um filhote de 7, 10 dias, coloco em decúbito dorsal na minha mão e ele fica completamente esticado, tá perfeito, porque para aquele momento da vida, o reflexo de extensão é mais presente do que o reflexo de flexão, né? A gente testa alguns outros reflexos, um que a gente faz é a irritabilidade reflexa, que se chama, que é quando a gente dá uma pinçadinha, tipo reflexo de dor ali superficial, né? A gente chama de irritabilidade reflexa. Vejam, apertou a patinha, ele puxa, ele reclama, ele chora, tal. Esse é um dos, a gente pode testar reflexo de contração da musculatura perineal, reflexo, enfim, tem vários. Avaliamos a coloração de mucosas e a temperatura retal, que ela é mais baixa do que a de adultos durante todo o período neonatal. Só que a nota de corte aí, a literatura fala o mínimo 34,4, eu gosto de filhote acima de 35 graus, desde o primeiro dia de vida. Quanto menores eles são, mais difícil manter essa temperatura mais alta, né? A gente, para essas variáveis que eu comentei com vocês, frequência cardíaca, padrão respiratório, tônus muscular, reflexos e mucosas, são 5. A gente pontua cada uma delas de 0 a 2. Né? Então, 0 quando está ausente, 1 quando está presente, mas não ideal, 2 quando está presente e ideal. E no final, a gente soma essas 5 variáveis, e aí a gente tem um score de vitalidade que vai de 0 a 10. Esse score, ele nos ajuda um pouco a entender o que a gente tem que fazer com esse paciente. Né? Se eu tenho um score acima de 7, a gente diz que esse paciente é um paciente sem angústia, né? E que, ok, a gente pode, ele está estável, está equilibrado, a gente pode mantê-lo ali na manutenção, né? Manutenção hídrica, glicêmica, térmica, e avaliar o quadro respirando um pouco mais. Se eu tenho um paciente aí com esse score de 4 a 6, a gente diz que ele tem uma angústia moderada. Eu preciso já começar com algumas medidas de estímulo e reavaliação. E os scores abaixo de 4 são as angústias severas, e aí eu preciso de protocolos de reanimação intensiva, são as nossas grandes emergências mesmo, são esses scores muito baixos. Então, esse score, ele ajuda bastante a gente, mas vejam, não lembro, gente, é um exame físico, considerando ali as particularidades dos nossos filhotes. O que é sinal de emergência? Eu gosto de imprimir isso na consulta pediátrica e entregar na mão do tutor. Ele leva para casa. Tipo, o que é sinal de emergência? Que você tem que trazer o filhote imediatamente. Respirando com boca aberta. Isso daqui, ó. Nenhum filhote fica vivo respirando desse jeito por mais de, sei lá, algumas horas. Não fica. Isso daqui é uma angústia respiratória severa. Baixo tônus muscular, filhote molinho, todo caidinho, reflexos diminuídos, reflexo de sucção, todos eles. Trauma referido, claro, né? Algumas malformações são emergenciais, outras não. Alteração na cor de mucosas. As mucosas, gente, para um período pediátrico juvenil, a coloração de mucosas não é muito precisa para nós. Tanto que, se vocês olharem esse filhote é um filhote que está em angústia respiratória extrema. E a coloração de mucosas dele é rósea. Então, assim, nem sempre um filhote com problemas respiratórios vai ter mucosa cianótica, enfim. Mas sempre que ele tiver mucosa cianótica, a gente tem que considerar que isso pode ser um problema, né? Choro excessivo, o filhote não tem que chorar. Filhote ali fica tranquilo, de boa, mame, dorme, mame, dorme. Regurgitações ou vômitos, leite que sai muito pelo nariz, tudo isso daí, né? Neste primeiro mês, primeiros 40 dias de vida, o mais comum que causa emergência no nosso filhote são as más adaptações ao parto, as sepses e a tríade neonatal, a hipoglicemia, a hipotermia, desidratação.
em uma situação emergencial, chegou para mim emergência ali na minha consulta, o que mais eu posso dosar aí para avaliar além do meu exame físico? Né? Glicemia, é muito importante, porque é muito comum que esses nossos filhotes venham hipoglicêmicos. Eu adoro o lactato sérico, eu acho uma ferramenta bárbara para se usar no período neonatal, assim, nos primeiro mês, 40 dias de vida, mas a gente tem que entender que os valores de um filhote, de lactato em um filhote, são mais altos do que de um animal adulto. Então, não é porque eu peguei um filhote que está com lactato 3, que eu vou falar, nossa, lactato 3. Não, para um filhote isso pode ser normal, né? A saturação, né? O ideal neste primeiro mês de vida acima de 90%, e aqui, ó, eu coloquei essa foto justamente para mostrar que eu tenho um filhote que está super mal saturado, tá bradicárdico, e olha a coloração de mucosas dele. Então, não tem dessa de que tá rosinha, tá tudo bem, nem sempre, temos que avaliar. Hemogasometria, para quem tiver esse recurso à mão, é maravilhoso. Os filhotes, eles tendem a ser mais acidóticos em relação aos animais adultos. A gente já tem padronização hemogasométrica para filhotes em vários, a gente já tem bem estabelecido todos os exames aí, né? Aqui tem algumas referências para vocês. E um hemograma com uma hemocultura em havendo suspeita aí, ou histórico de algo que possa me trazer essa ideia de uma infecção, né? Desde um simples não mamou direito na mãe, não teve absorção de anticorpos, até algumas alterações visíveis, né? Gente, importante, tudo que vocês forem usar, coletar de exame para neonato, usem a referência para a idade. Ó, eu coloquei esse hemograma aqui, na verdade esse eritrograma, bem para mostrar isso para vocês. Né? Aqui, quando vem um resultado, a maioria dos laboratórios, todos eles mandam com uma tabela de valores de referência. E muitos deles nos mandam já em vermelhinho o que está fora do padrão da tabela de referência, setinha para cima, para baixo, tal. Quando isso vai parar na mão do tutor antes de vir para minha mão, é um caos. Porque o tutor, às vezes, olha e acha que está tudo bem, e na verdade não está. Ou então ele olha e se desespera, e na verdade, né, assim, não está tudo bem. Só para mostrar para vocês aqui, depois, quem quiser, pode me mandar um e-mail, ou manda essas tabelas, não dava para eu ficar colocando aqui tudo, né? Mas, ó, quando a gente olha esse exame, baseado na referência de um adulto, parece que esse filhote, o que ele tem de errado? Aumento de VCM, de HCM e diminuição de proteína plasmática. De resto, tá tudo dentro do intervalo. Esse era um exame de um paciente de 2 semanas de vida. Quando a gente compara com a tabela de referência para 2 semanas de vida, para um cão de 2 semanas de vida, a gente percebe que ele tinha um aumento na concentração de eritrócito, né? Assim como ele tinha um aumento na concentração de hemoglobina e um grande aumento de hematócrito. Os filhotes, eles passam por uma anemia nos primeiros 45 até 2 meses de vida, porque a meia-vida das hemácias fetais é mais curta e a reposição não é na mesma velocidade que a perda. Então, é normal, o hematócrito deles vai diminuindo. A hora que você olha que é hematócrito 51, para um animal adulto está perfeito. Para um animal neonato, está bem aumentado. Isso daqui, para mim, é um típico quadro de um animal desidratado. É o hematócrito de um animal desidratado. O VCM, que ele me disse que estava aumentado, essa é uma coisa que poderia estar ali no borderline do normal. Né? Aqui eu não coloquei de todos, mas outra coisa que eu coloquei é da proteína plasmática, porque a proteína plasmática normalmente vai vir que está diminuída, porque os filhotes, eles são hipoalbuminêmicos, né? Em comparação ao animal adulto. Então, aqui, essa proteína plasmática, na verdade, ela não estava diminuída, ela já estava, assim, ó, no borderline para ficar maior do que a referência. Por quê? Porque esse era um paciente bem desidratado, né? Então, essa é a importância. Eu tenho as tabelas lá, e eu sempre fico em cima junto com a equipe. Gente, olha a referência de neonato, a gente tem tabela, porque senão a gente não adianta nada, pedir exame, é estresse, é difícil coletar, vou tirar sangue do bicho que já está desidratado, o tutor vai pagar para chegar a uma referência e eu não saber interpretar isso direito, né? Seguindo, bom,
Temos que avaliar a nutrição ao longo de todo o período pediátrico, né? Nesse começo aqui, a nutrição inadequada é o gatilho dos problemas dos filhotes aí durante esses primeiros 30, 40 dias de vida, né? Se um filhote não mama, ele não vai ter a fonte do que nutre ele, do que hidrata ele e do que aquece ele, que é o leite, é tudo na mesma coisa. Então, se ele não mama ou se ele mama menos do que deveria, seguramente vai ser um filhote que vai desenvolver a tríade, né? E vai ter uma falha no ganho de peso, e aí, claro, né, o metabolismo vai fazer todo um metabolismo aí de balanço energético negativo, vai ficar mais suscetível a infecções e tudo mais, né? Então, tá aí. Outra coisa que a gente ensina para o tutor na primeira consulta pediátrica: pesar o filhote todo dia. Eu ainda sou mais neurótica. Esses pequenininhos, assim, bem menor que os irmãos, que são os mais lentinhos, vai pesar 2 vezes por dia. Vai comprar balancinha de cozinha e tem que pesar filhote todo dia. O controle de peso é um parâmetro muito sensível na detecção precoce de alterações. No primeiro dia de vida, aí, a gente tem uma perda tolerada de até 10% por conta da desidratação, eles saem do útero lá em meio à água, eles podem perder 10%, o ideal é que não percam, mas pode. Depois do primeiro dia de vida, só tem que ganhar. Eles têm que ganhar aí de 7 a 10% do peso vivo por dia. O ganho de peso no período neonatal é muito intenso e muito exponencial. E a gente pode usar esse 7 a 10% para todo mundo, para gato, para cachorro, raça grande, raça pequena, é tudo igual. 7 a 10% de peso, né? Então, eles acabam dobrando de peso por volta aí de uns 10 a 14 dias de vida. E se eu tiver, então, que ensinar, a mãe não tá com muito leite, como que eu faço, né? Esse é um erro que algumas vezes eu já presenciei de animais que chegaram para mim, de os tutores até terem sido orientados a dar leite para o filhote, mas num volume muito menor do que se deveria dar. A gente tem que calcular o volume exato, né? Cabe no estômago de um filhote 5 ml para cada 100 gramas de peso vivo. E a gente vai dar isso daqui, entre 4 e 5. Não posso dar muito, senão o risco de vômito, diarreia, falsa via. Também não posso dar pouco, senão vai faltar. Ele vai entrar em tríade. É por isso que é importante pesar todo dia, porque o peso muda. Logo, o volume de mamada também vai mudar. Quando que eu tenho que indicar o aleitamento artificial? Se eu vejo o filhote com baixo ganho de peso, abaixo dos 7% de peso vivo ao dia, quaisquer afecções mamárias, né? Baixo comportamento materno, uma mãe que até pode ter um bom comportamento materno, mas tem pouco leite ou não produz leite, e ninhadas numerosas. Às vezes a mãe tem leite, mas é tanto filhote que eles ficam numa disputa eterna, e aí os menorzinhos, os mais lentinhos, sempre são menos beneficiados, e aí a gente começa a ter uma variação muito grande de peso na ninhada, né? Então, essas são todas situações que a gente vai indicar o aleitamento artificial. O que eu vou dar, né? Então, a gente sempre tem que explicar que não é leite de vaca, que não é NAN. O povo adora dar NAN, porque acha que é leite de bebê humano, é leite de bebê filhote também, não é. A gente vai dar o ideal, a fórmula específica para aquela espécie, né? Nos 3 primeiros dias de vida, existe no mercado uma fórmula que é um sucedâneo de colostro, que é excelente. Ele tem uma série de imunoglobulinas específicas para doenças da cadela e da gata. Depois desses 3 dias de vida, vai ser o sucedâneo de leite espécie específico. A gente tem algumas marcas no mercado que servem, né, diz que serve tanto para cão quanto para gato, mas a gente tem uma marca específica que ela é separada, tem um sucedâneo de gato e um sucedâneo de cão. Essa é a melhor, né, porque a espécie específica atende melhor as necessidades. A gente tem que ensinar o tutor que ele vai preparar de acordo com a embalagem, porque também já chegou para mim filhote que, é que eu achei que ficava tão ralinho aquele leite, aí eu pus mais, aí dá uma baita diarreia, timpanismo, tudo mais. Então tem que preparar como está na embalagem, e tem que ter higiene extrema.
Eu já tive ninhada que chegou a ninhada inteira de sepse, era um atrás do outro chegando, porque o tutor não tinha sido ensinado que ele precisaria ferver a mamadeira, né? Uma ninhada que desde o começo foi aleitada artificialmente e ele lavava, mas ele não fervia. Todos tiveram sepse, né? E a gente tem que ensinar que vai dar lá nos primeiros dias a cada 3 horas, depois vai para 4 horas de intervalo, 5 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Conforme o filhote vai crescendo, vai tendo um amadurecimento hepático, consegue manter a glicemia estável por um período de jejum mais prolongado, a gente vai afastando. E ensinar que também tem que acordar de madrugada, porque parece besteira, gente, mas é tudo pergunta que eu já ouvi na vida, né? Tem que acordar de madrugada também para dar de mamar. Como que a gente vai fazer o aleitamento? A gente tem 2 opções, as 2 melhores opções, mamadeira e sonda orogástrica. Mamadeira, sempre se o filhote tiver um bom reflexo de deglutição, ele tem que estar com bom tônus e não tenha fenda palatina, né, ou lábio leporino com fenda, enfim. Aí eu vou na mamadeira. Se não, se o filhote não tá com tônus, tá fraquinho, tudo, ou tem fenda, eu vou na sonda orogástrica. É super fácil, gente. Às vezes, por exemplo, manejo de fenda, eu tenho que ensinar o tutor a passar sonda orogástrica, porque o filhote não vai poder ficar comigo 45 dias de vida até operar. E a gente ensina. E ele passa, e dá certo, né? Não tenham medo de alimentar um filhote com sonda. É muito melhor passar a sonda e dar o volume adequado de leite do que ficar, ele não tá com muita força para mamar na mamadeira, eu tô dando na seringa. Gente, eu tenho um pavor de seringa. Primeiro porque na seringa você acaba dando um volume muito menor do que o calculado. Um filhote de 200 gramas tem que mamar 10 ml. Normalmente, quando vem mamando na seringa, quanto tá mamando? Eu consigo dar uns 2 ml na seringa. 2 ml e nada é quase a mesma coisa, né? Então, essas são 2 boas estratégias e que a gente não tem que ter medo de usar, a sonda orogástrica, né? Porque na mamadeira, só se ele tiver um bom reflexo de deglutição. Ensinar que a postura de amamentar é de barriguinha para baixo, pescoço para cima, porque às vezes eles acham que tem que amamentar igual bebê, né? Põe de barriga para cima e enfia a mamadeira lá na boca. E aí mostrar todos esses problemas que podem acontecer aí por conta de posicionamento errado, temperatura incorreta, enfim, tudo que pode acontecer aqui. É muito comum nos sucedâneos os filhotes fazerem timpanismo, é comum isso acontecer. Na minha primeira consulta, independente do momento que ela acontecer, eu tenho que avaliar as excretas desse filhote, eu tenho que avaliar urina e fezes, vou estimulá-lo a urinar e a defecar no consultório e vou avaliar, né? Primeiro, se ele tem o reflexo de excreção, se a hora que eu estimulo, ele defeca e ele urina, né? Como que é a qualidade dessa urina? É difícil a gente medir o volume da urina, porque muitas vezes é um volume pequeno e fica muito no algodãozinho, né, que a gente estimula. Mas eu posso ver as características, né? Das fezes eu consigo facilmente coletar e mandar para análise, né? E o ideal é que eu faça um copro parasitológico da mãe e um pool da ninhada, sempre, nessa nossa primeira avaliação. Especialmente se a mãe não foi vermifugada durante a gestação, né? Nessa primeira consulta, eu vou fazer também uma avaliação neurológica musculoesquelética, né? A avaliação neurológica de um paciente pediátrico é muito desafiadora, especialmente se esse paciente tem menos de 3 meses, porque como ele está ali amadurecendo o sistema nervoso, e ele está desenvolvendo algumas funções, a gente muitas vezes não consegue fazer alguns testes, alguns exames que a gente faria em um animal adulto. Na maioria das vezes, a gente acaba se atestando a testar alguns reflexos, né? Então, por exemplo, esse foi um paciente bem hidrocefálico, né, que eu tive, ele tinha algumas outras malformações, ele aí estava em torno de umas 5 semanas, e ele não conseguia muito se manter, ele não tinha equilíbrio, ele tinha uma condição
além da hidrocefalia, ele tinha algumas outras alterações, alteração vestibular, alteração, enfim, no deambular. Aí a gente está testando, assim, testando resposta ao som, enfim, né? Mas é um exame bem difícil de se fazer num paciente pediátrico, ainda mais quando ele tem menos do que 3 meses. Aqui eu deixei para vocês, é só para mostrar, existem tabelas, se vocês quiserem depois eu mando, com todos estes reflexos de cães e de gatos. É bom a gente ter isso, para quê? Para eu entender, eu tô com um filhote que está com 5 semanas, o que já começou, o que não tem mais, qual reflexo eu posso testar? Isso tanto para cães quanto para gatos, né? Tem aqui tudo que é de reflexos e de comportamento aí ao longo das semanas de todo o período pediátrico, né? O que eu tenho que esperar de um filhote? Por exemplo, um filhote de felino, ele se orienta pelo som, ele se orienta pela luz muito antes de um filhote de cão. Um filhote de cão demora mais, às vezes 4, 5 semanas. O de um felino não, com 2, 3 semanas ele já tem essa orientação mais bem estabelecida. Outra coisa que a gente vai fazer na nossa consulta pediátrica é dar orientações em relação ao controle ambiental, né? É difícil, às vezes, o tutor entender o porquê que a gente tem que ter tanta rigidez em relação à higiene, né? E sim, a higiene tem que ser extrema, a gente tem que explicar que os nossos filhotes não têm anticorpos, não têm defesas para as principais doenças da espécie, né? E além da higiene extrema, temperatura, o controle da temperatura. Como eles não têm o centro termorregulador amadurecido, se eles ficam numa variação de temperatura muito grande, muito frio, muito calor, e toda hora variando, eles gastam muita energia para tentar termorregular, e não conseguem fazer isso. E eles acabam desviando a energia que eles teriam que usar para outras coisas, como, por exemplo, para crescer, eles acabam tendo uma perda energética por conta disso. Então, temperatura ambiental, ao longo desse período pediátrico inicial, é bem alta, vejam, tanto para cão quanto para gato. E aí, conforme o filhote vai amadurecendo, centro termorregulador, a temperatura ambiental vai diminuindo. Mas, mesmo assim, os filhotes só depois aí de alguns meses de vida é que eles vão ter esse controle de termorregulação, né? A gente tem N estratégias para ensinar o tutor, das mais baratas às mais caras. Eu coloquei aqui como exemplo essa luz infravermelha, que é uma luz fácil de a gente achar, essas luzes muito usadas em fisioterapia, enfim. Ela é uma luz que eu gosto muito, porque eu considero que ela aquece o filhote de uma maneira bem homogênea, assim, de uma maneira bem leiga. Eu inventei um termo, eu falo que ela esquenta o filhote de dentro para fora, ela não queima tanto a superfície. É excelente. É uma lâmpada que custa um pouco mais caro, custa aí uns R$300, não é todo tutor que vai poder fazer este investimento, mas a gente usa o que tem. Outra coisa, gente, é ensinar que os filhotes, eles vão ficar em tapete higiênico. Não tem mais essa de deixar filhote em jornal, gente. Quer coisa mais porca, mais suja do que jornal? Filhote vai ficar em tapete higiênico. E o ideal é que qualquer pessoa que for encostar nesses filhotes o faça usando luvas descartáveis. E estou terminando, indo para a nossa última parte, que é o planejamento clínico. Depois desta nossa avaliação, levando em consideração aí todas as características do filhote, a depender do período, o que a gente tem que planejar com o tutor? Bom, vamos agora planejar os próximos passos daqui para frente com esse filhote. Planejar o protocolo alimentar. Falamos ali da suplementação com sucedâneo, mas eu tenho que entender que esse filhote, em algum momento, vai ter que mudar radicalmente a dieta, né? O crescimento dos filhotes ali ao longo do primeiro mês de vida, ele é muito homogêneo, independente do porte. E ele segue aquela regrinha ali dos 10% de peso ao dia. Depois, a partir daí, a taxa de crescimento diária não é tão grande, mas o crescimento é bastante exponencial e diferente a depender do porte, né? Então, raças gigantes de cães, elas tendem a crescer em média 17% por semana, enquanto raças toy
13% por semana. Então, a taxa de crescimento diminui, né? Em média, uma média aí, 2 gramas por quilo de peso vivo do que se espera que esse filhote tenha aí de um animal adulto por dia até o 6º mês de vida. Então, é uma raça que eu espero que tenha 10 quilos do peso de adulto. Então, ele tem que ganhar, em média, por dia, 20 gramas, 2 gramas para cada quilo do peso esperado, até o 6º mês. Vai continuar pesando. Aqui já não precisa mais fazer uma pesagem diária, a gente pode já passar por uma pesagem semanal, mas tem que continuar pesando. Esse gráfico, ele mostra justamente isso, como depois dessas 4 primeiras semanas, o ganho de peso, ele passa a ser variável e muito dependente do porte do animal, né? E claro, filhotes de porte pequeno, por mais que eles ganhem por semana menos peso, eles vão atingir o porte de adulto mais precocemente, então eles entram em puberdade mais cedo. O período pediátrico de vida deles tende a ser menor. E o oposto acontece com as raças gigantes. Então, essa transição alimentar, ela pode ser feita a partir da 3ª semana de vida. O ideal, a partir dos 30, 35 dias. Mas hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um tutor de uma ninhada que nós atendemos, que os filhotes estão com 24 dias de vida, eles já estão pesando 1,8 kg cada filhote, eles quase triplicaram de tamanho, e a mãe está muito exausta, a mãe não aguenta mais eles. Então, ok, vamos começar a transição alimentar com eles mais precocemente. Pode ser feita a partir da 3ª semana de vida, com alimento específico, as papinhas de desmame, ou ração para o filhote, amolecida, triturada, aquecida numa temperatura morna, e a gente vai solidificando aos poucos. Então, qual que é o ideal? O ideal é assim, sempre oferecer a papinha antes do filhote mamar na mãe, porque no começo é natural, eles vão privilegiar o teto da mãe, é o que eles estão acostumados. Então, a gente oferece a papinha quando eles estão com fome. Depois que eles comeram a papinha, a gente dá acesso à mãe, para eles complementarem com leite. A partir do momento que a gente começa a oferecer a dieta de transição, a gente tem que oferecer água, né? Porque agora eles não vão... A água para eles antes vinha só do leite, agora a gente tem que oferecer. E progressivamente a gente vai solidificando essa dieta e vamos cada vez mais restringindo o acesso à mãe. O ideal é que essa transição seja ao longo de 2 semanas, nem muito rápida, nem muito demorada, senão a gente pode ter problemas aí. O maior ganho de peso de um filhote acontece aí depois que ele passa dessa fase neonatal, acontece entre o 4º e o 5º mês de vida. Então, é um momento que, algumas vezes, no nosso exame pediátrico, os filhotes com essa idade, a gente percebe que eles estão mais magrelões, às vezes o tutor questiona e acha que o filhote emagreceu um pouco, né, porque ele dá aquele estirão, ele dá uma emagrecida. Mas, normalmente, mantendo o mesmo protocolo alimentar, com uma ração, enfim, né, então aqui, por exemplo, as rações da Rios, a gente tem várias rações, exemplos de rações para filhote, que variam aí de acordo com o porte, a gente tem para gato também, e a gente tem que orientar os tutores a dar a quantidade específica da embalagem, né, não é para dar mais, não é para dar menos, para a gente ter um bom crescimento saudável, tem que respeitar vocês entenderam, que está lá na embalagem. Quanto que a gente dá de comida? De 2 a 4 vezes ao dia, especialmente os mais filhotinhos, né, um período pediátrico mais jovem, ali logo depois da transição alimentar, tentar fracionar mais vezes ao dia. Conforme o paciente vai envelhecendo, a gente pode manter aí, afastar um pouco os períodos alimentares, mas principalmente ali depois da transição, tentar alimentá-los umas 4 vezes ao dia. No nosso planejamento clínico pediátrico, a gente também vai ter que explicar para o tutor e levar em consideração, né, as considerações imunológicas, então, mostrar para o tutor que, diferente do ser humano, os filhotes de cão e gato recebem muito pouco dos anticorpos vindos pela placenta, em média, no máximo 10%. E que eles são muito dependentes ali do colostro, né?
Só que tem muitas variáveis que hoje já sabemos que influenciam esse colostro. Desde a titulação de anticorpos maternos, que é variável, até o momento da ingestão. Antigamente a gente falava, filhote absorve imunoglobulina 48 horas depois do nascimento. Hoje em dia a gente sabe que o pico de absorção é com 6 horas do nascimento. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma mãe que passou por uma cesariana, que demorou para voltar da anestesia, o leite não desceu e foi amamentar esses filhotes só depois de 4 horas, eles com certeza vão ter um déficit de absorção. Outra coisa é o tamanho da ninhada, né? E, além disso, hoje a gente já sabe, olha que maluco, que a concentração de imunoglobulinas no colostro varia de acordo com o teto. Então, tem teto que produz mais, que tem mais imunoglobulina no colostro. E não tem a ver com os tetos que têm mais colostro, que tem mais leite. Isso é variável, não é um padrão de fêmea para fêmea, mas isso já foi observado em várias fêmeas. Então, de repente, se eu tenho um filhote que ele fez uma predileção por um teto, e aquele é um teto que tem pouca imunoglobulina, ele vai ter uma deficiência. Então, tem muitas variáveis aí que podem fazer com que os nossos filhotes fiquem mais suscetíveis e com menos anticorpos, né? E a gente sabe que esses anticorpos, eles vão diminuindo, dependendo do anticorpo, a duração dele no organismo do filhote é variável e dependendo da concentração que se tem, se o filhote absorveu mais ou menos. A gente pode ter aí uma diminuição exponencial e uma diminuição para baixo de um valor de proteção entre 5 e 16 semanas de vida desse filhote. Em média, a gente junta tudo num balaio e fala que os anticorpos duram aí, em média, umas 9 semanas. E aí a gente tem a tão chamada janela imunológica, que é aquele período em que a concentração de anticorpos maternos fica numa titulação inferior da que garante proteção, ao mesmo tempo que, por mais que já começamos a estimular a produção endógena de anticorpos do filhote, ela ainda não é alta o suficiente para garantir proteção. Essa janela imunológica aí considera-se que ela vai da 8ª até a 16ª semana, né? São uns 2 meses que é um período que a gente tem que ter muito cuidado com porque esses filhotes têm uma maior susceptibilidade. Só que, infelizmente, esse é um período também, que é o período que a gente chama de socialização dos filhotes, que é quando a gente teria que apresentar o mundo para eles. Então, é uma questão meio dúbia que a gente consegue fazer, mas tendo que tomar alguns cuidados, né? Não vou ficar entrando aqui em protocolos vacinais com vocês, daria para fazer uma outra palestra de 3 horas só disso, mas eu deixei o QR Code aqui das diretrizes, né, da Sociedade Mundial dos Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, que é as diretrizes que foram criadas para a América Latina. Então, a gente tem as vacinas essenciais, que são as que todos os animais devem tomar, independente do estilo de vida, né? Temos aqui listadas as doenças de cães e gatos e a raiva nas regiões endêmicas. E temos as opcionais, que são aquelas que são consideradas necessárias a depender do estilo de vida, região geográfica em que o animal vive. E temos outras aqui, como lepto, parainfluenza, bordetela, ou FIV e FeLV nos gatos, clamídia, etc. A gente ainda tem um grupo de vacinas que são as não recomendadas, que não há evidência científica suficiente para justificar o uso. Dentre elas, nós temos a do coronavírus entérico, e a da Giardia, que é uma vacina muito feita no Brasil, mas que ela não é recomendada, assim como a PIF para os gatos, né? O que é importante num protocolo vacinal quando a gente vai fazer? O importante é a gente estabelecer a data final para vacinar. A gente tem que terminar o protocolo vacinal com 16 semanas ou mais, então com 4 meses ou mais, né? Porque ali é quando eu tenho o organismo do filhote completamente livre de quaisquer anticorpos maternos e completamente competente para desenvolver os seus próprios. E aí o ideal é que eu faça de 3 a 4
vacinações, né? Eu posso adiantar, então normalmente eu começo o protocolo ali entre 6 semanas e faço as revacinações a cada 2 a 4 semanas, terminando com 16 semanas. Animais que estão em situação de risco muito intenso, por exemplo, em abrigos, quando tem uma aglomeração muito grande, quando o filhote de uma mãe que sabidamente não foi vacinado, a gente pode adiantar um pouco esse protocolo vacinal e começar com 4 semanas. Normalmente a gente usa as vacinas PUP, enfim, as vacinas mais específicas para esses filhotes tão jovens, né? Então, aqui é falando isso de todas as vacinas, quando fazer, quando não fazer, tem tudo super bem descrito nas diretrizes, acho que agora não é tanto o nosso super enfoque. Tanto para gatos quanto para cães, né? Aqui eu coloquei só as essenciais, mas tem todas as diretrizes para as optativas, enfim. Para terminar, temos que programar um protocolo endoparasiticida dos nossos filhotes. É importante que vocês saibam que alguns antiparasitários são seguros desde o nascimento. A gente chegou para nós, tá lá com, teve uma diarreiazinha, tudo. Eu entro, por exemplo, normalmente com fenbendazol. No primeiro dia de vida a gente já pode fazer. É seguro desde o nascimento, todos eles. Fenbendazol, mebendazol, pirantel, fembantel, praziquantel, todos eles na dose aqui. Geralmente a gente faz o protocolo 3 dias consecutivos, repete depois de 14 dias. É importante se fazer. E sempre administrar a medicação conjuntamente para a mãe, especialmente se a mãe não foi vermifugada no final da gestação, né? E aí, manter isso com 2, 4, 6 e 8 semanas para mãe e ninhada. Gatos, como não tem a transmissão via lactação de alguns endoparasiticidas, a gente começa a partir da 3ª semana de vida, pode atrasar aí 1 semana de vida. Se tem histórico de diarreia, pode fazer antes, pode fazer desde o momento do nascimento, enfim. Ectoparasiticida, aqui coloquei os principais, o que a gente consegue usar muito para jovenzinhos mesmo é o fipronil em spray, que eu posso atestado seguro a partir de 2 dias de vida. Depois, selamectina, a partir só de 6 semanas de idade, e todas as isoxazolinas, que a gente pode fazer mesmo só depois de 8 semanas de idade, e os estudos mostram que o que a gente tem de reação aí adversa foi numa dose muito, algumas vezes maior do que a dose indicada, e foram alguns sintomas, principalmente os neurológicos. Aqui eu deixei 2 trabalhos que falam bastante de medicações, concentração, enfim, toxicologia neonatal. E por fim, a gente tem que programar também nesse nosso planejamento clínico pediátrico, a gente tem que programar a educação e a socialização dos nossos filhotes. Às vezes a gente esquece isso, fica muito focado no verme, não sei o que lá, na vacina, na doença, tal, e esquece que esse filhote é um filhote rebelde, né, com uma natureza aí rebelde, que quer fazer tudo, e a gente tem que educar e socializar. A gente sabe que o comportamento dos animais, ele tem uma influência, inclusive, da gestação e do período pré-natal, né? A gente tem uma influência genética, claro, mas também existem trabalhos muito bonitos, especialmente em gatas, que mostram que gatas que passaram por estresse materno durante a gestação, os filhotes nascem com alteração de cognição, com mais desequilíbrio, mais dificuldade de se equilibrar, caem mais em brincadeiras, e eles têm uma exacerbação da fase do medo, né? O que a gente pode, então, orientar o tutor para fazer ao longo desse período pediátrico? No período neonatal, muito pouco. É muito mais manusear aqueles filhotes todo dia. Isso é uma coisa que se eles estão com a mãe faz, porque a mãe vai ficar lambendo lá direto. Agora, quando a gente tem um filhote órfão, é importante a gente ensinar o tutor a manusear esse filhote de uma maneira constante, rotineira, ali, diariamente, para esse filhote se acostumar com a manipulação. No período de transição, que é aqueles que eles já começam a abrir os olhinhos, orelhas, tal, o aprendizado, ele vem muito
do filhote com a mãe, ele olhar a mãe e ver o que a mãe faz, e a mãe educa com lambido, rosnado, hierarquia, submissão. O ideal aqui é a gente dar para esse filhote um ambiente bastante complexo para estimular o desenvolvimento do sistema nervoso, né, o desenvolvimento motor e sensorial. Aqui a gente já pode também começar a trabalhar a dessensibilização a barulhos e sustos, né, porque no começo qualquer estalar de dedo eles já tomam um susto, a gente pode começar a trabalhar isso, né. Depois, na fase seguinte, que é a fase de socialização, ela recebe esse nome justamente porque é o principal período aí que a gente tem para socializar. Ela pode ser dividida em dois períodos, né? Uma socialização primária e a secundária. Na primária, quando os filhotes estão aí com 3 a 5 semanas, o que a gente vai começar a fazer? Apresentar outras pessoas e animais, né? Então, fazer esse tipo de coisa aqui, deixar o bebê morder a orelha, tadinho. Mas, assim, apresentar outras pessoas e animais. E os trabalhos mostram que se a gente perde esse timing, isso pode levar a uma repercussão futura aí, de um medo futuro de tudo que é diferente. É nesse momento que os filhotes são neofílicos, que eles gostam do novo. Depois, a neofilia vai diminuindo, eles começam a desenvolver a neofobia. Se eles não foram previamente apresentados, o que é novo pode causar muito medo. Então, a gente tem que expor os filhotes a várias situações variadas. Só que aqui a gente tem que ter um cuidado, né? Porque a gente começa a entrar naquele período de janela de susceptibilidade imunológica. E a gente já pode começar a treinar alguns comandos, assim como inibir mordidas, né? Então, aquela coisa que quando é filhote a gente acha lindo, fofíssimo. E o filhotinho vem e morde, já, e depois que vira, né, um pit monster e quer ficar mordendo tudo, aí o tutor não gosta. Então, a gente tem que ensinar desde cedo que não é para fazer isso. E a socialização secundária, então, quando ele tem esse aumento do medo social, a gente tem que, por exemplo, considerar viagens e despacho de filhotes nesse período de 6 a 8 semanas. Isso pode causar grandes traumas e repercussões aí prolongadas. E aqui é quando a gente vê os filhotes muito estabelecendo hierarquia, eles brincam muito com aquelas brincadeiras de briga, né? Tem algumas aulas de filhotes que podem ser dados para eles interagirem, enfim, é bastante bacana. E mais aquele filhotão lá num período juvenil, de 3 a 6 meses em diante, é aquele filhote estabanado, é adolescente, né? Tem um rápido desenvolvimento físico, já tem uma coordenação motora fluida, tem maior independência, mas não entende muito bem o tamanho dele, aí vai passando, vai derrubando tudo, tal. Ele pode ter um aumento ao medo a estranhos, então a neofobia continua aqui, e já é um filhote um pouco mais difícil de treinar se não houve uma exposição anterior a coisas diferentes, enfim. Mas é essa delícia que a gente vê, né? Coisa mais gostosa. Enfim, gente, terminando, super segurei vocês até agora, me desculpem, mas terminando, lembrar-se sempre das particularidades fisiológicas e como elas variam ao longo de todo esse período pediátrico. Tudo muda e muda muito rápido, né? O acompanhamento ideal desde o período neonatal, né? São as primeiras semanas as mais críticas para a mortalidade. Então, a gente tem que cortar o mal pela raiz, prevenir os erros lá no começo da vida, né? Lembrar que para um filhote, especialmente os muito novinhos, não tem urgência. Os quadros, eles são sempre emergenciais, né? Mostrar, entregar por escrito para o tutor todos aqueles sinais de atenção que a gente tem que ter. Ele tem que saber que, uma vez chegou um tutor para mim com um filhote que convulsionava porque tinha sepse. Não sei se vocês alguma vez já viram uma convulsão em neonato, não é uma coisa muito comum. E ele tinha muita convulsão focal no rosto. E o tutor trouxe para mim algum tempo depois. E ele trouxe, e ele falou isso para mim, ele falou, não sei, eu achei tão engraçadinho, eu achei que ele já estava dando risada igual o bebê, né? E aquilo era uma convulsão por sepse. Então, a gente tem que mostrar para ele o que é errado. Se ele não sabe, ele não vai conseguir reconhecer, né, o tutor. E orientações gerais aí em relação à alimentação, imunológica, sanitária e comportamental.
Gente, muito obrigada pela atenção. Quem gostar, eu tenho um perfil no Instagram que se chama Pup Science, que eu posto bastante dos nossos casos que são atendidos lá na maternidade, na UTI neonatal. A maternidade fica dentro do Centro de Reprodução Canina, que é a Repropet. A gente só trabalha com um público muito seletivo, a gente só faz reprodução, do começo ao fim, né? Para quem tiver interesse, enfim, esse também é o contato. Aqui está o meu e-mail, o meu telefone, podem me mandar mensagem, podem me escrever, eu gosto bastante. Se vocês quiserem a apresentação, vocês podem me pedir, depois eu mando também por e-mail para vocês. Mais uma vez eu agradeço pelo convite, agradeço a Rios, espero que todos tenham gostado. Obrigada. Professora, foi maravilhosa a palestra. Parabéns, parabéns, parabéns. Muitos e muitos e muitos elogios aqui nas nossas redes sociais. Então, maravilha. Muito, muito obrigada pela parceria. Pessoal, vai aparecer um QR Code para vocês antes da gente começar as perguntas, professora. Esse QR Code é para vocês escanearem para acessarem o certificado de vocês, tá bom? Eu gostei muito, professora, quando eu acho que você levantou uma bandeira muito legal no início, né, dessa conversa, que foi, nossa, na medicina humana você acompanha toda a gestação, você acompanha o parto, e aqui, geralmente, a nossa primeira consulta, o primeiro contato com o filhote é só na vacinação, né? E eu acho que quando você levanta essa bandeira de, gente, a gente tem que estar no parto, né? A gente tem que, sim, fazer essa consulta com, né, já no dia seguinte e tudo mais. Eu acho que vai muito também da valorização da nossa, da classe, né? Da nossa profissão. Então, eu acho isso muito legal. Não, fora, obviamente, todos os benefícios que o filhote vai ter, né? É uma mudança de consciência, isso vem aos poucos mesmo, né? Assim, a gente vai trabalhando e como classe a gente vai conversando, é uma mudança. E a gente tem que tomar consciência como classe disso para a gente poder passar para os tutores, né? Porque esperar que isso venha deles não vai vir, não é esse o caminho, é a gente como conscientizador mesmo. Não, achei sensacional, assim. A gente tem algumas perguntas aqui dos ouvintes, e uma delas existe a necessidade de suplementação de ferro em filhotes menores de 60 dias? Não. A concentração de ferro no leite da cadela e da gata é muito maior do que por exemplo, no leite da vaca e no leite da mulher. Existe bastante ferro no leite. E mesmo nos sucedâneos que são feitos, então, normalmente não se existe, assim. E mesmo depois aí de 60 dias ele já fez a transição alimentar, se está numa dieta super premium de qualidade, não precisa. Perfeito. E você chegou, na verdade, a comentar de maneira sucinta sobre defeitos congênitos, né? Tipo, tem certos defeitos que a gente não consegue prever, mas a gente consegue identificar de maneira precoce, né? Por meio dos exames durante a gestação. Quais são os exames que você, assim, normalmente indica e qual a frequência deles durante essa gestação para a gente fazer esse diagnóstico de maneira precoce? Aqui, pensando na gestação, eu acho que a ideia é muito semelhante, assim, dá para a gente traçar um paralelo do que falamos aqui. Então, o pré-natal é uma coisa que a gente também não está acostumado a fazer nas cadelas, né? E o ideal seria que a gente fizesse. Então, na nossa rotina, muitas vezes a gente acompanha as fêmeas desde o começo porque elas vêm para reprodução assistida. Então, é mais fácil para mim, mas na maioria das pessoas não é isso que acontece. Por exemplo, um dos principais defeitos que a gente tem dentro da nossa clínica de pequenos animais é a fenda palatino-lábio-leporina. É muito alto, especialmente em algumas raças, nas braquicefálicas. A gente sabe, hoje já tem comprovado, existe um trabalho que mostra que a suplementação com ácido fólico, começando lá no momento do cio até o 35º dia da gestação, ela diminui muito a chance dos fetos não conseguirem fechar o palato. Só que aí, quando chega esse filhote para nós para fazer diagnóstico de gestação, a fêmea está com, esse filhote não, né, essa cadela, para fazer o diagnóstico, geralmente é com uns 30 dias.
Então, na cadela, a gente tem esse problema, né? A gente passa metade da gestação sem nem saber se ela está gestante ou não. Aí, depois de 30 dias, fala, que maravilha, é uma pug gestante. Mas não suplementamos ácido fólico, agora não dá mais. Então, essa é a importância também da gente fazer essa conscientização prévia, do tipo, vai querer reproduzir? O ideal é acompanhar desde o começo, né? Para a gente poder detectar essas arestas. O que eu gosto de fazer? Eu gosto, se eu acompanhei a fêmea lá no momento do acasalamento, inseminação, dependendo da raça, se é uma braquicefálica, eu já entro com ácido fólico junto, dali eu já começo a fazer um planejamento nutricional. Nas cadelas, normalmente, a gente só vai precisar fazer a transição da dieta no meio da gestação. Então, ela vem para o diagnóstico de gestação, para um ultrassom aí em torno de uns 25, 30 dias, ali, se tiver prenhe, eu mudo a dieta e faço o planejamento. Dali para frente, eu tenho mais um mês. O que eu gosto de fazer nesse um mês, do meio para o fim da gestação? Eu gosto de avaliar a fêmea a cada 15 dias. Então, veio com 30, depois vem com 45, e aí vem ali quase já para parir. Nesses momentos, eu gosto sempre de fazer um ultrassom. Então, eu gosto de ter 3 ultrassons. E aí varia um pouco, por exemplo, se é uma fêmea que vai tentar um parto vaginal, eu gosto sempre de fazer um raio-x lá no final. As nossas pacientes, eu sempre faço um hemograma nesse meio do caminho, porque as cadelas, elas passam por uma anemia da gestação bem significativa. Então, se eu pego uma fêmea que já era anêmica e emprenhou, eu sei que ela vai chegar lá no final com uma anemia, né, aí importante. E outros exames que seriam interessantes aí a gente fazer uma urinálise, uma cultura urinária, especialmente assim, se essa fêmea vai ter um parto normal, vai muito de cadela a cadela, né? Eu tenho lá um protocolo todo maravilhoso, no mundo ideal, faria exame de tudo e tudo, mas pelo menos os ultrassons e um hemograma e um bioquímico geral é importante a gente fazer. E né, a programação do ganho de peso semanal. Então, a gente sabe, por exemplo, que cadela chega no final da gestação, tem que ter um sobrepeso de 25%. Gata tem que ter um sobrepeso de 40%. Então, eu pego o peso dela de não gestante e calculo o quanto ela vai ter que ganhar. As cadelas, nessa primeira metade da gestação, praticamente não ganham. Então, na segunda metade, ela vai ter 4 semanas para ganhar 20, 25% do peso. Eu calculo isso. E aí, semanalmente, eu vou falar, e aí, ganhou o peso? Quanto que está pesando? Quanto que não está? Porque aí a gente vai fazendo os ajustes. Nas gatas, a gente pode trocar a ração desde o momento do cio, porque o ganho de peso nas gatas é maior e linear. Elas ganham desde o começo da gestação. Então, eu já faço essa troca, né? Perfeito, perfeito. Professora, queria mais uma vez agradecer a parceria, assim, foi muito, muito boa. Assim, convido você ao vivo para dar uma outra palestra em 2021 falando de protocolo vacinal. Você falou que não ia conseguir explorar muito, assim, já está convidada para falar de protocolo vacinal em 2021. Depois a gente conversa com você sobre isso, porque foi sensacional. Assim, eu acho que você trouxe muitas coisas práticas para o dia a dia do veterinário, que é um tema que a gente não aborda tanto, é negligenciado muitas vezes, inclusive pela nossa classe, pelos veterinários. Então, assim, parabéns, foi maravilhoso. Muito, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Brana. Obrigada a vocês. E já aceito o convite também aqui publicamente. Professora, acabou de chegar uma dúvida complementando aí, só para aproveitar a oportunidade, antes da gente se despedir, qual que é a dose de ácido fólico que você dá para a cadela, para evitar a fenda? 5 miligramas por fêmea por dia. Então, respondido aí para quem perguntou, o pessoal foi assim, mandou embora, hein? Então, professora, mais uma vez, muito obrigada. Queria agradecer também ao pessoal que está em casa por nos acompanhar sempre. Esse é o último do ano, mas a gente fechou assim com uma super chave de ouro. Nossa, foi sensacional. E acompanha a gente nas redes sociais e ano que vem tem mais. Que todos tenham um ótimo final de ano, com muita saúde, muita paz. Para você também, professora, um feliz final de ano, com muita saúde para você, para toda a sua família.
E muito obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite, gente. Muito obrigada.